Olá, turma, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana da disciplina de Matemática 1, onde nós iremos ver o conteúdo de resoluções de equações e vocês irão resolver a atividade das páginas 119, 120, 121, 122 e 123. Convido a todos a estar com o caderno em mãos para fazerem as principais observações e anotações. Também quero lembrá-los que amanhã teremos o nosso plantão de tira dúvidas que acontece toda quinta-feira através do Google Meet, ok? A participação de todos é muito importante. Também quero deixar claro que vocês devem postar as fotos das resoluções das atividades no Google Classroom, deixando em anexo na própria atividade para que eu possa ver o que vocês produzirem em cada atividade, certo? Então, pessoal, nós havíamos estudado que equações são igualdades, não é isso? Como exemplo, nós temos a equação 2 mais x é igual a 10. Vejam que se eu somar 2 mais x, eu tenho o resultado do número 10. Então, isso representa uma igualdade. Nós vimos que a equação ela possui dois membros. O primeiro membro, que fica antes do sinal de igual, que fica na frente, e temos o segundo membro, que fica após o sinal de igual, certo? No caso, neste exemplo, quem está no primeiro membro é o número 2 mais a incógnita x, e quem está no segundo membro é o número 10, certo? Hoje nós vamos ver como é que se resolve as equações. Considerando o exemplo inicial, 2 mais x igual a 10, isso quer dizer o quê? Que 2 mais algum número é igual a 10. Essa equação ela é muito simples de resolver. De cara dá para a gente ver qual o valor de x, né? Então, qual o número que somado com 2 que dá igual a 10? É 8, não é? Então, nós sabemos que o valor de x nessa equação é igual a 8. Mas, olhando para a forma geral de se resolver, nós temos o seguinte. No primeiro membro, a gente deixa apenas as letras ou os números que têm as letras. E só os números a gente vai jogar para o segundo membro trocando o sinal. O que é que a gente vai fazer? Vamos deixar a letra sozinha no primeiro membro, no caso aí temos o x, e o número 2 que está no primeiro membro, nós vamos passar para o segundo, trocando o seu sinal. Se ele era 2, ele passa como um menos 2. Sempre vocês vão fazer isso. Vão deixar só as letras no primeiro membro, ou números que tenham letra, e no segundo membro vai ficar só os números, certo? Temos aí, ó, x é igual a 10 menos 2. Quanto é 10 menos 2? 8. Então, x é igual a 8. Notem o seguinte, se lá no início nós trocarmos o x pelo 8, vai ter que o primeiro membro é igual ao segundo. Então, esse resultado está correto, certo? Vamos a mais um exemplo. Eu tenho 2x é igual a 10. Vocês lembram que lá nas expressões algébricas, nós estudamos que quando o número está junto da letra é porque está multiplicando. Temos aí 2 vezes x é igual a 10. Sempre que o número está multiplicando a letra, a gente vai passar esse número para o segundo membro com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Vocês lembram que eu disse, no primeiro membro vamos deixar apenas a letra. Então, deixei aí x é igual a 10 e o 2 que está multiplicando o x, ele passa para o segundo membro dividindo o 10. Sempre passa com a operação inversa. X é igual a 10 dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Então, x é igual a 5. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho 3x mais 1 é igual a 10. Ok, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai deixar o 3x sozinho no primeiro membro, porque é o número que tem a letra, e o 1 a gente vai passar para o segundo membro. Se ele está mais 1, ele vai passar como menos 1. Então, vai ficar o seguinte,
3x é igual a 10 menos 1. Vamos resolver, né? 3x é igual a 9. 10 menos 1, 9. Agora eu tenho 3x é igual a 9. Eu deixo o x sozinho e o 3 passa com a operação inversa. Se o 3 estava multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro dividindo o 9. Sendo assim, x é igual a 9 dividido por 3. Vamos dividir, né? 9 dividido por 3 é igual a 3. Assim, o valor de x nessa equação é igual a 3. Lembrando que se você substituir o x lá na equação pelo resultado, os dois membros devem dar o mesmo valor, certo? Então, com base nisso, vocês irão resolver a atividade que se inicia na página 119, onde na primeira questão nós temos o seguinte: a igualdade V mais F é igual a A mais 2 é conhecida como relação de Euler, pois foi o matemático Leonhard Euler quem a divulgou. Para alguns poliedros, entre eles alguns prismas e as pirâmides, ela relaciona a quantidade de vértices, faces e arestas. Nós estudamos esse assunto na Matemática 2, lá no bimestre passado, foi? Então, sabendo que essa relação é válida para os poliedros a seguir, determine, no item A quantidade de arestas de um poliedro com 10 vértices e 8 faces. Nós vimos que nesta fórmula, nós estudamos que nessa fórmula a gente substitui as letras pelas quantidades. No item A, nós temos 10 vértices e 8 faces. Então, lá na fórmula, vocês vão substituir o V por 10 e o F por 8. Temos aí uma igualdade, que é uma equação, e é só resolver. Na B, a quantidade de faces de um poliedro com 12 arestas e 7 vértices. É só substituir. Vejam que a gente estudou esse assunto anteriormente, né? Mas vocês não estavam ligados que era uma equação, mas sabiam que era uma igualdade. E hoje vocês sabem que uma equação ela é uma igualdade. Ainda na página 119 temos a questão 2 que diz: observe o diagrama com os números de 1 a 12, que está aí no lado, sem repetição, dispostos em formato de uma estrela. A soma dos números de cada linha que a compõe a estrela é igual a 26. Item A. Para cada letra adicionada na estrela, escreva uma equação com a qual seja possível calcular o seu valor. Então, vocês vão escrever uma equação, né, nas linhas que tem letras para poder calcular o valor. B. Determine o valor de A, B e C. Para isso, resolva as equações que você escreveu no item A. Então, para resolver o item B, é só você resolver a equação do item anterior, certo? Em seguida, temos a questão 3, que diz: observe como Renan simplificou a equação 5, parêntese, 2x menos 4, fecha parêntese, menos 7x mais 16 é igual a 30. Olha, o 5 que está fora do parêntese, ele vai multiplicar os números que estão dentro do parêntese. Nós vimos isso lá na expressão algébrica. Feito isso, você vai ter uma equação mais simples de resolver. E aí você resolve do jeito que nós vimos anteriormente, certo? São 2 itens. Em seguida, na página 120, nós temos a questão 4, que diz: a FIFA é o órgão máximo do futebol que estipula as regras para competições. Segundo ela, as medidas do campo para partidas internacionais de futebol são: comprimento mínimo de 100 metros e máximo de 110 metros. Largura, o mínimo de 64 metros e o máximo de 75 metros. No esquema a seguir, está representado um campo de futebol que segue as determinações da FIFA para jogos internacionais. Item A. Sabendo que a área desse campo mede 7.140 metros quadrados,
Escreva e resolva uma equação para determinar o valor da dimensão C do campo. Então, considerando a medida indicada, vocês irão escrever uma equação e vão calcular o valor de C. B. A medida do comprimento que você obteve no item A está de acordo com as regras da FIFA. Justifique a sua resposta. Em seguida, na página 121, temos a questão 5, que diz: efetue os cálculos em seu caderno e associe cada equação da coluna da esquerda à sua respectiva solução na coluna direita. Na esquerda, nós temos a equação que vocês vão resolver e vão encontrar o resultado que está na coluna direita. E aí você vai associar cada equação ao seu respectivo resultado. Ainda na página 121 temos a questão 6, onde vocês vão resolver mentalmente cada uma das equações. Pessoal, na questão 6, as equações elas são equações simples, em que quando a gente olha, a gente já tem uma noção de resposta. Então, com base nisso, vocês irão calcular mentalmente o valor de x, né, que está indicado aí em cada uma das equações. No item A, nós temos x mais x é igual a 8. Na B, 3x é igual a 7 mais 2. Na C, 4 menos x é igual a 6. Na D, 2 menos x é igual a 10. Na E, 5x é igual a 18 menos 3. E na F, x mais 3x é igual a 10 menos 2. Ainda na página 121 temos a questão 7, onde vocês vão resolver as equações. Não esqueçam que no primeiro membro vão ficar apenas as letras ou números que têm letras, e no segundo membro só os números. E quando você troca algum número ou letra de membro, você também deve trocar o sinal, certo? Na página 122 nós temos as questões 8, 9 e 10, em que a questão 8 diz que Rosana percebeu que a soma do triplo de sua idade com a de seu filho era igual a 96 anos. Sabendo que a idade dela é igual a 5 vezes a idade do seu filho, qual é a diferença a diferença de idade entre eles? Galera, por meio de uma equação que vocês vão montar deste problema, vocês vão conseguir calcular essa diferença, certo? A questão 9 diz: Bianca tem em sua conta bancária uma quantia igual a 1/5 da quantia que ela necessita para montar seu escritório. Se depositar R$ 1.300 em sua conta, ela terá 4/7 da quantia necessária. Item A. Qual é a quantia que Bianca necessita para montar o escritório? B. Quantos reais Bianca ainda precisa economizar para ter a quantia que necessita? Em seguida vem a questão 10, onde em cada item vocês vão determinar os valores de A, B e C de maneira que os cálculos fiquem corretos. Então vocês vão analisar as equações dos itens A e B e vão substituir o A, o B e o C pelos valores que tornem os cálculos corretos. Muita atenção na hora de resolver essa questão. E por fim, na página 123, nós temos as questões 11 e 12, onde a questão 11 diz: o número do calçado de uma pessoa varia de acordo com o comprimento do pé. A fórmula usada para calcular o número de um calçado é N é igual a 5C mais 28 dividido por 4, em que N é o número do calçado e C é o comprimento do pé em centímetros. E tem A. Calcule o número do calçado de uma pessoa cujo comprimento do pé seja, no primeiro ponto, 28 centímetros, segundo ponto, 16 centímetros e no terceiro ponto, 20 centímetros. Galera, neste item A, vocês vão substituir o C da fórmula por cada um desses valores e vai calcular. É simples. Na B, qual o comprimento aproximado do pé de uma pessoa que calça sapatos com número 37, 40 e 36? No item B, vocês vão substituir o N por esses valores e vão calcular a equação. E no C,
Qual o número do sapato que você calça? Faça os cálculos no caderno e determine o comprimento aproximado do seu pé. Esse item, se a resposta é pessoal, porque cada um de vocês tem um tamanho do pé diferente, tá bom? Por fim, a questão 12, que diz: dentre as sentenças apresentadas a seguir, contorne apenas aquelas que são equações. Vocês vão analisar cada um desses esquemas e vão circular as que são equações. Depois vocês vão resolver as equações que você marcou, certo? Pessoal, essa é a nossa atividade. Agradeço demais a audiência de todos. Não esqueçam que eu aguardo todos amanhã no nosso Plantão Tira Dúvidas a partir das 13h30. Não esqueçam de postar a atividade na plataforma. E aqui fica o meu muito obrigado e até a próxima.